Wegner é promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina desde 94. Foi professor de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Ambiental da Unisul de Tubarão. Atuou como professor da Escola Superior de Aperfeiçoamento do Ministério Público de Tubarão com a disciplina Direito da Infância e Juventude. Foi assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público de Santa Catarina. Atualmente coordena o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Então, esteja à vontade para fazer a sua fala. Bom dia a todos. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as instituições e autoridades que possibilitaram o evento. Gostaria de agradecer à doutora Vânia. Como nós estamos lançando o novo sistema do Apoia, a doutora Vânia pediu para que eu viesse falar aqui, nós já encaixamos uma oficina com relação ao novo Apoia. Então, obrigado por aceitar essa sugestão nossa. Com relação à questão da educação e à questão da infrequência, duas coisas me sensibilizaram nesse dia. Primeiro foi o público, ter uma audiência tão grande para tratar desse assunto da educação. Quer dizer, quantas pessoas estão preocupadas com a questão da educação e da infrequência escolar. Pode parecer que é um problema pequeno, muitas autoridades aqui do Estado se regozijam no sentido, Santa Catarina tem o menor índice do Brasil em termos de infrequência escolar. Tem vários estudos, mas a maioria diz que é aproximadamente 6% no ensino médio e 1,8%, 1,7% no ensino fundamental. Mas isso é índice de evasão escolar, quer dizer, daqueles alunos que já não estão mais matriculados na escola. O problema da infrequência, e quem atua na educação sabe, é muito mais sério. De crianças e adolescentes que faltam às aulas e acabam retornando para a escola, mas muitas vezes são reprovados, ou pior, são aprovados sem ter o conhecimento necessário para passar de ano. E aí você reproduz uma lógica que lá no ensino médio, aí ocorre a evasão. Aí aquele adolescente desestimulado acaba preferindo um trabalho ilícito, todos são ilícitos, mas às vezes até trabalhos que envolvem a questão de ato infracional, tráfico de drogas, entre outros. E a segunda questão que me sensibilizou aqui foi a palhacinha, a atriz que estava aqui passando a bola, e todas as falas, a fala do professor Bruneta, me remeteu a essa questão. Vocês repararam que ninguém segurou essa bola? Todo mundo logo quis passar, porque é um problema. Ela disse quem vai cuidar desse problema. Ela jogou a bola, aí a pessoa segurava, já passava para o terceiro, para o segundo. Então, quando se fala, desculpa a cola aqui, o professor Tondim, dessa questão da necessidade de afeição, de afeto, eu acho que é isso. É no sentido de criar uma cultura na educação, que quando você tem um problema, que pode ser uma criança com deficiência, que pode ser um aluno que é hiperativo, que é indisciplinado, que eventualmente pratica ato infracional, como é que você faz para cuidar dessa bola? Não que você não tenha que transferir em algum momento, quando você verificar que não tem mais o que fazer, mas como tratar ela com cuidado para não repassar esse problema para terceiros. Isso eu acho que é um problema que a gente tem que pensar, e vou ser bem sincero, eu acho que quem tem que dar essa solução são os profissionais da educação. Não adianta o pessoal do direito vir aqui e falar, tem que fazer assim, o assado, porque nós não temos conhecimento nenhum. E aí, quando o professor Bruneta falou com relação à questão do método, eu sou descendente de alemão, Wegner, lá eles falam Wegner, e sem querer estigmatizar, mas alemão é conhecido por ser metódico. A gente adora método. E me parece que você tem que ter um método, um procedimento com relação ao que fazer. E aí eu concordo totalmente com o professor. Mas a gente tem que ter um método, aí eu vou até parodiar uma frase. Nós temos que profissionalizar, mas sem perder a ternura. Então tem que manter a ternura. Claro, a gente sabe que existe podemos até fazer um fluxo, mas vão ter situações excepcionais em que, se obedecer o fluxo, a gente vai entrar no caso do furão. Quer dizer, a gente vai estar colocando ali um sapo para matar
um outro animal, vai trazer um problema muito maior. Então o fluxo é só um parâmetro, mas não é uma obrigação, porque senão fica muito fácil, o profissional da educação, o conselheiro tutelar, o promotor de justiça, o juiz, todos querem passar a bola, ou quer dizer, obedecer o fluxo, mas sem pensar na realidade daquele aluno em específico. Então, o fluxo do Apoia, qual é a filosofia do Apoia? Filosofia, estou usando um termo que o professor vai me rechaçar aqui. Não é filosofia, a diretriz do Apoia é porque quem estuda educação sabe que a solução, e ninguém me leve a mal, mas que a solução é muito eficaz, muito mais eficaz, quando ela ocorre aqui na escola. Se ela ocorrer na escola, onde o problema é visto de forma célere e pode ser resolvido prontamente, e esse aluno infrequente pode voltar para a escola, o problema é solucionado de uma forma muito mais eficaz. Se passa para o conselho tutelar, e aí lá se vai mais uma semana no mínimo, e o conselho tutelar tem outras atividades também, o problema ele é tratado de forma menos eficaz. E muito menos eficaz, desculpa os colegas promotores, quando ele chega à promotoria de justiça. Aí o promotor também tem várias outras atividades. Muitas vezes o promotor, por falta de afetividade, de novo, com a área, tem questão ambiental. Eu estava falando com o promotor Lara, tem promotor que cuida do meio ambiente, da educação, da infância, cuida de todas as questões, improbidade administrativa, e aí muitas vezes esse problema acaba ficando arquivado ali para ser solucionado daqui a muito tempo. E acho que não tem nenhum magistrado aqui, posso falar, porque senão daqui a pouco ele me prende. Pior ainda quando se judicializa essas questões. Aí que o problema, você só está empurrando com a barriga, porque aí o tempo que vai levar para se tentar uma solução, esse aluno já está totalmente desestimulado, já está, como a doutora Vânia falou, entrando no ato infracional e em outras questões. Bom, mudanças do novo Apoia, O novo Apoia, ele deixou bem claro, porque havia uma dúvida de todo mundo que trabalhava com Apoia, qual era a área de abrangência, qual era o público. O público, na verdade, até por mudança constitucional em relação ao que é educação básica, agora é de 4 a 17 anos. Houve assinatura de um termo de cooperação com relação a essa questão da informatização do Apoia. Esse sistema do novo Apoia, vai haver uma oficina hoje à tarde para quem tiver interesse, e esse sistema do novo Apoia, ele vai substituir aquelas antigas fichas que, vamos ser sinceros, em 2014, tem que fazer 3 vias manuscritas, Isso é coisa que não tem... Como? Mais relatório. Mais o relatório, isso. Aí, essa questão do relatório, eu depois até vou tocar, porque me parece que é de muita importância, como é que vai sair e como é que se pode buscar dados estatísticos para se ter procedimento de forma mais racional e com base nos dados que a gente vai conseguir apurar através desse novo sistema. E aí o professor perguntou com relação a dados, se nós tínhamos estatísticas de antigamente, como é que funcionava, eu não lembro qual era a estatística que o senhor colocou. Isso. O Estado tem pouquíssima estatística, tem estatística de nada. Ou seja, desculpe o termo um pouco científico, a gente, eu vou dizer, Ministério Público, Secretaria de Educação e profissionais que tratam da área, tratam com achismo. Provavelmente deve ser isso, porque os dados que se tem em PNAD são dados nacionais, mas que não conseguem buscar os problemas, por exemplo, na escola aqui de Chapecó, que tem algum problema. Qual é a causa de evasão escolar? Qual é a causa de infrequência escolar? E a criação do Fórum Estadual Permanente. Esse Fórum Estadual Permanente e o grupo de trabalho dedicado ao aprimoramento do rendimento escolar, posso confessar uma coisa para vocês,
foi um plágio da doutora Vânia. A doutora Vânia, nós participamos de uma reunião no conselho, quando era do conselho consultivo, nos ingleses, se eu não me engano. E aí nós estávamos pensando o que fazer no novo Apoia. E aí nós plagiamos a ideia que a doutora Vânia já vinha adotando aqui em Chapecó para colocar no novo Apoia, porque isso é imprescindível, que a rede, como o professor tinha colocado, converse. Né? Nas capacitações do Apoia que nós já fizemos 4 municípios, fizemos 4 escolas, e fizemos agora, por último, todos os municípios da Grande Florianópolis. Acabava a fala da profissional, que era a Karen, que tratava do sistema, era uma profissional de informática, né? E as perguntas que vinham não eram do sistema, como é que ele funcionava, como é que era. Era professor criticando o conselho tutelar, era conselho tutelar criticando promotor, como é importante você ter um grupo para dizer, olha, aqui nessa nossa localidade, quais são os problemas, como é que a gente vai resolver? Vamos sentar, vamos ver o que existe. Por exemplo, às vezes tem aluno que é infrequente por questão de uso de drogas, né? E o pessoal da escola não sabe nem que existe um CAPS ali próximo, ou que existe um NASF que tem um psicólogo que eventualmente pode atender aquele adolescente, né? Não conhece a rede, né? Então é importante ter conhecimento, o promotor, o conselho tutelar, as escolas, para saber qual o melhor fluxo. Agora, me parece assim a cereja do bolo em relação ao sistema do novo Apoia. Não se assustem, porque a gente sempre se assusta quando tem que preencher coisa nova, né? Sistema novo, todo mundo fica... Mas é um sistema bem fácil de manusear e me parece que a grande vantagem dele é que ele vai dar números consolidados, né? Ou seja, se a doutora Vânia quiser saber quantos Apoias aqui em Chapecó, ou, por exemplo, qual a escola que tem o maior número de infrequentes por falta de transporte escolar, ou por questão de trabalho infantil, ou por questão de violência familiar, porque sem esses dados, a própria administração do município acaba não tendo políticas eficientes. Quer dizer, o próprio prefeito municipal, ele vai ter dados para justificar por que ele vai adotar uma determinada política. Olha, na escola X, o problema que tem que ser solucionado, a questão, por exemplo, da estrutura escolar, ou da qualidade do ensino. E então, o viés que nos parece importante é que você sai da questão da quantidade, quer dizer, trazer alunos de volta para a escola, que é importante, e você entra na questão da qualidade. Como qualificar essa escola em relação à estrutura e em relação aos serviços, as políticas públicas também externas, saúde, educação, assistência social. Tem várias medidas que poderão ser adotadas para a escola, eu não vou incomodá-los com isso. Esse aqui é o processo com relação à questão do novo Apoia, mas depois a Karen vai explicar com mais detalhamento essa questão. Nós já fizemos, em outubro de 2013, tivemos 4 escolas, elas estão com um número bem satisfatório de apoios, escolas estaduais, e agora fizemos a Grande Florianópolis há 2 semanas atrás, envolvendo escolas municipais e estaduais. E aí vamos aguardar e acreditamos que vai ser bem profícuo essa nova etapa do Apoia. Pretendemos, nós vamos fazer uma webconferência em todo o estado para disponibilizar esse sistema para toda a rede. Estamos encaminhando também a questão da cartilha, uma cartilha explicativa de como é que funciona o sistema, e nós temos também a distribuição de CDs, explicando como é que funciona o sistema. Nós vamos encaminhar também um termo de adesão, um modelo de termo de adesão, para que os promotores possam assinar junto com os prefeitos. Para quê? Para que não só aquele governante se obrigue em relação ao Apoia, mas para que os próximos prefeitos também ingressem, saibam que é uma política de Estado, não uma política de governo, essa necessidade de se acabar com a infrequência escolar, ou pelo menos de se reduzir a infrequência escolar. Pode ser acessado através desse link também, o vídeo.
tá? Na página do Ministério Público você também consegue buscar a cartilha. Porque a doutora Vânia pediu para falar rapidamente sobre essa questão da indisciplina. Não sei se conhecem o Mário Sérgio Cortella. Ele escreve livros assim acessíveis a quem não é filósofo, para que a gente possa entender a filosofia, que às vezes é uma coisa para nós, pelo menos para mim, muito complicada. E em 2 páginas ele conseguiu, no meu entender, né, resumir o problema atual com relação à questão da indisciplina. O que ele disse assim sinteticamente? Disse assim, olha, como o professor tinha colocado, eles estão pensando, e a doutora Vânia colocou muito bem também, a gente está pensando no que acontecia 30 anos atrás, só que a realidade agora é outra. O que é a realidade que ele está constatando? Nós temos, e eu sou prova disso, né? Quem é da classe média está indo trabalhar e está deixando os filhos com babá. Ou um turno fica na creche, ou fica na creche tempo integral. Volta à noite e acaba falando muito pouco com seus filhos. Então a gente está terceirizando a educação dos nossos filhos nas nossas famílias. Quem tem pouca condição financeira, deixa os filhos ou em creche, ou se não tiver creche ou escola em tempo integral, deixa na rua, né? Cuidado por vizinho, por avó, que não tem mais, muitas vezes, condição de ter aquele cuidado com o filho, com o neto, desculpa. E aí eles chegam na escola. E muitas escolas também acabam reificando, é esse o termo? Reificando o aluno. E aí o aluno é uma coisa, é uma estatística, é um objeto. E aí se cria um problema. Como resolver esse aluno que não tem nenhuma disciplina na família, quando chega na escola, querer que ele seja disciplinado? Como convencer essas famílias da necessidade da disciplina? Como a escola tratar desse problema? Todos nós aí da área jurídica, a gente tem ciência que a escola não é a solução para todos os problemas. Mas eu acho que a escola pode startar, pode dar o primeiro passo, para a gente pensar, junto com toda a rede, claro, uma forma de mudar essa cultura. Porque se a gente não fizer nada, ficar na inércia, a situação só tende a piorar. E eu não vou nem falar das causas, acho que o professor pode falar muito melhor. A questão da mídia, é muito mais importante um tênis ou um iPhone do que o colega que está no lado de carteira. Então, como resolver, como quebrar essa cultura capitalista? E eu não sou comunista, né? Porque eu citei Che Guevara, estou falando não é isso, mas eu acho que tem que se quebrar para uma lógica mais comunitária, quer dizer, olhar o outro como um ser humano, como alguém que deve ser cuidado, que é uma tarefa difícil e que eu estou aprendendo como olhar o outro. Trabalhava no crime e a gente fica um pouco bitolado em relação a isso, e agora trabalhando na área da infância a gente acaba tentando olhar o outro e acaba olhando o outro de uma forma mais sensível. Eu acho que isso não é fácil para quem é da área da educação conseguir passar isso para a família e para toda a rede. Só com esses grupos de discussão vai ser possível. Tem algumas questões com relação ao ato infracional, mas a doutora Vânia já falou muito bem, com relação à questão de ato de indisciplina, necessidade no regimento escolar, e aí eu volto àquela questão do procedimento. Você tem que ter um regimento escolar, tem que prever a questão da necessidade do contraditório, tem que especificar para quais atos de disciplina cabem quais sanções. Claro que não de uma forma casuística, porque não tem como pegar todos os casos possíveis, mas pelo menos colocar em termos de gênero. Aquele tipo de ato de indisciplina, cabe determinado tipo de sanção, ou até determinado tipo de sanção. Quem aplica essa sanção? Não sei se na escola de vocês tem, mas quem é que aplica essa sanção? Qual o recurso cabível? Existe um recurso cabível contra essa sanção? Ninguém quer que tenha um processo que leve 30 anos. Eu sei que tem muita gente que já está pensando, vai ser que nem no judiciário. Às vezes o Ministério Público entra com uma ação e leva 15 anos para ser julgado. Mas que tenha um procedimento rápido, célere, mas que garanta, por exemplo, ouvir as testemunhas, para saber quem viu o quê, e para que se aplique ao final uma sanção justa. Eu coloquei aqui a questão recursos cabíveis,
Essa questão eu acho muito importante. Pensar numa justiça restaurativa. Houve um dano, conversar com o aluno. A questão da mediação. Houve um conflito entre alunos, conversar com os alunos e com a família dos alunos. Tem um grupo capacitado para isso. Eu sei que é uma questão que tem que se capacitar efetivamente. Agora, é importante que a rede pense nessas questões da mediação. Bem, para terminar, no encontro da Grande Florianópolis, eu fiz o script do que eu ia falar, e quando era meia-noite, eu acordei assim, a minha mulher estava do lado dormindo, aí eu peguei o meu laptop, aí já veio aquela luz e ela já me olhou feio, assim, pô, vou ter que descobrir uma frase para encerrar, porque fica chato a gente encerrar, obrigado e acabou. Aí eu procurei a frase, naquelas 100 frases sobre educação, bem científico, né? E aí eu olhei assim, e daqui a pouco apareceu uma ali que me tocou, e eu confesso que eu não anotei o nome do autor, e desde Florianópolis não procurei mais anotar. E ele diz, a frase dizia assim: educar é tudo. Educar sem afeição é quase nada. Engraçado que foi bem a frase que bate com a tua fala, no sentido de que não dá para a gente ser tão racional e tão científico. Né? Se não tiver um pouquinho de coração, a coisa não funciona. Obrigado pela atenção.